esses dois livros aqui, vocês conhecem, de Varginha. Esse é o primeiro livro do Vittorio Pacatini, e esse aqui é o livro do Ubirajara Franco Rodrigues. O que a gente tem nesses dois livros? A gente tem a menção de uma situação onde foi, de certa forma, escondida ou trocado o nome do militar, né, na época, acharam que era importante fazer isso. E os Mondini, o Eduardo e o Oswaldo Mondini, que era do grupo do Sete, eles também chegaram a fazer um relatório, está aqui, são 3 páginas, e eles citam essa situação. Mas eu vou contar a situação para vocês do meu ponto de vista, e depois a gente vai ver alguns detalhes no livro do Vittorio Pacatini, do Ubirajara Franco Rodrigues, o que os Mondinis colocaram, e depois eu vou trazer uma fonte oficial também, falando a respeito desse caso. Vai ficar tudo explicitado para vocês. E aí, no final, a gente vai saber se esse militar da ESA, da Escola de Sargento das Armas de Três Corações, mentiu ou não, né? E aí você vai ter a sua percepção. Eu tenho a minha opinião formada, vou falar no final também. Mas como é que foi a história? Naquela época de Varginha, o Luiz Petri, que era da TV Globo, do programa Fantástico, ele chegou a fazer 3 programas onde ele abordou o caso Varginha. Numa dessas ocasiões em que ele estava lá, surgiu uma situação em que ele foi na casa de um militar do Exército Brasileiro, né, da ESA, para tentar ali, junto com o Vittorio Pacatini, juntamente com o Claudio Covo e mais uma moça, uma jovem, que era empregada doméstica, para descobrir uma determinada situação que havia sido comentada no meio ali dos amigos mesmo, dos advogados, do Ubirajara Franco Rodrigues. Ele tinha uma advogada e na casa dela trabalhava lá uma empregada doméstica, e houve uma situação em que um militar da ESA, em cabo, né, a posição dele era cabo, e esse cabo, ele, durante um churrasco, ele falou assim, descaradamente para todo mundo que estava ali, que essa questão da criatura de Varginha, que tinha sido capturada, aquelas movimentações, aquilo era tudo verdade, né? Ele, inclusive, chegou a citar que a criatura era muito feia, né? Essa criatura era muito feia, deu detalhes ali. Essa empregada doméstica, ela era filha de uma outra moça também, que as duas são bem humildes, e elas comentaram, né, para essa advogada, que depois falou para o Ubirajara, que esse militar, esse cabo, tinha falado que era verdade isso. Como eles estavam pesquisando naquela época, em 1996, o Ubirajara, ali, o Vittorio Pacatini, tudo, estava o Petri também, estava o Claudio Covo, eles resolveram tentar falar com esse militar. E, primeiramente, eles precisavam conversar com essa jovem, né, que afirmava, ela e a mãe dela afirmaram que esse militar comentou que houve o fato mesmo de Varginha, mas precisavam conversar com ela, porque ela sabia onde era a casa desse militar. E eles tensionavam, tinham a intenção de ir até lá para pegar mais informações a respeito do que ele sabia, já que esse cabo não era um dos cabos citados ou que a gente já tinha conhecimento na época que estavam envolvidos naquele processo, né, de
retirada da criatura do Hospital Humanitas, o encaminhamento dessa criatura para a ESA, né, para a Escola de Sargento das Armas, e, posteriormente, depois a retirada dessas criaturas e encaminhamento até a Unicamp, né, e outras instalações aí militares, né. Isso aconteceu no passado, né, naquele janeiro de 1996. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o livro do Pacatini, do Vittorio Pacatini, que é um dos integrantes do grupo dos 7, né, na época, e na página, vamos ver aqui, na página 107, ele fala aqui a respeito dessa situação, mencionando que o Luiz Petri, o repórter lá do Fantástico, era uma quinta-feira, dia 2 de maio, chegou para a reunião com os ufólogos, que estava designada para o sábado, no dia 4, e contamos a ele tudo o que havíamos apurado, desde o nosso último encontro, e ficou surpreso com as novidades. Além de preocupado, ao mesmo tempo, pela impossibilidade de colocarmos todas essas informações na frente das câmeras. Aí ele fala aqui que na sexta-feira saímos os três, né, o Birajara, o Vittorio Pacatini e o Petri e tal. No livro aqui do Pacatini, ele conta, né, que eles estavam juntos, tudo, e aí houve um certo imprevisto que o Birajara ele não poderia ir, né, nessa ida até a casa desse militar, porque ele tinha um compromisso, né? E aí eles fizeram ali o meio de campo, conversaram com a advogada se prontificou a dar o endereço, aí eles contactaram essa jovem, e aí resolveram ir até a casa desse militar, sábado, noite, né, para não dar muita bandeira, aquele Oi, tipo pai, de tá me coisa. ouvindo? Tá me ouvindo aqui? Pera Tô aí. ouvindo. É que eu acho que você tinha... A conexão deu umas falhadas aqui. Eu acho que como tá voltando, ele deve estar conectando no seu Wi-Fi, né? Aí Tá. tava dando uma boa travada aqui. Eu só vou pedir um pouquinho, só para você esperar para voltar, porque tá travando bastante. Tá bom. Você tinha conectado no 4G e no 5G, não foi? Eu acho que o celular ele ficou, né? Para não ter Pois, ficou no desconectado. 4G. Isso, exatamente. Ó, agora tá voltando, então Tá provavelmente ou voltando? ele Então tava deixa conectando voltar e aí, eu, deu uma eu bugada. conto de novo. Eu conto de Não, novo. beleza. Volta só porque deu uma travada. Tá bom. O pessoal aqui nos comentários tá assim, vixe, é hoje, né? Pessoal... Hoje você vai liberar o negócio, só que assim, eu vou liberar o nome da pessoa, tá? Tomara que ninguém entre aqui para me matar hoje, mas eu vou liberar porque já eu tenho uma fonte aqui e tá lá escrachado. Então, vocês vão entender o que eu estou falando. E assim, mesmo que foi usado na época alguns pseudônimos ali, hoje eu vou falar o nome da pessoa mesmo, né? Vou falar a situação. Ó, tá normalizado, pode ir. Tá normalizado? Então, ó, voltando aqui, o que aconteceu então? Reuniu lá o Vittorio Pacatini, o Luiz Petri, o Claudio Covo, e aí eles começaram a conversar, porque eles tinham uma certa pessoa, né, da justiça que eles queriam entrevistar também. Só que aí tinha também essa situação da advogada que tinha, a empregada doméstica, que sabia desse militar, que tinha comentado no churrasco a respeito do assunto lá da criatura de Varginha, e que era verdade tudo aquilo que tinha acontecido, que inclusive a criatura era muito feia, não sei o que, tarará. Aí o que eles fizeram? Conversaram lá com a advogada foi muito solícita, passou o endereço da empregada doméstica, eles foram até lá, conversaram, aquela coisa toda, e ficou decidido de que eles iriam na casa desse militar à noite para não dar muita bandeira, né? Então, foi o que eles fizeram. Só que o Birajara Franco Rodrigues não tinha condições de ir junto com eles, porque ele tinha um compromisso, né? Então, acabou indo apenas o Vittorio Pacatini, Claudio Covo, o Luiz Petri, do Fantástico, e essa jovem, né? essa garota.
E então, aí deixa eu continuar aqui. Vamos lá, assim, ó. Perguntamos à advogada se poderíamos falar com a empregada, mãe da moça, né? Incontinente, ela ligou para casa e chamou-a, conversou com ela em nossa presença. Num repente, a advogada nos convidou para ir até a sua casa, alegando ser mais fácil o nosso diálogo com a empregada. Nesse momento, foi possível conversar com a autoridade judicial, que eles estavam procurando uma outra pessoa ali, que estavam aguardando, e após as apresentações, eles ouviram ali esse tal testemunha, né, da parte judicial, e logo depois eles foram para a casa da advogada, amiga do Birajara, conversar com a mãe da moça, que estava a par dos acontecimentos também. Então, tanto a moça como a mãe da moça tinham ouvido da boca do militar que era verdade aquela história. E aí eles explicaram, né, que iriam ser discreto ali na conversação com o militar e tudo mais. Aí ela escreveu lá o endereço, né, e perto do anoitecer, está escrito aqui, decidimos viajar a Três Corações para falar com a moça. O Birajara não pôde ir em virtude de outros compromissos e fomos somente Petri, Claudir e eu, o Vitório Pacatini. Encontramos a moça e dissemos que a mãe dela nos dera o endereço. Ela achou melhor que fôssemos mais tarde da noite para não sermos vistos. Ante a concordância a nossas explicações, aqui viemos, pedimos à filha para nos levar à casa do militar. Aproveitando o tempo livre que teríamos, demos uma volta pela cidade, rodeando a ESA, e seguimos para o jantar na casa da minha mãe. O Vitório Pacatini tinha a mãe dele que morava lá em Três Corações, então eles, antes de ir na casa do militar, ainda fizeram um stopover ali, né, deram uma paradinha na casa da mãe do Birajara para comer alguma coisa ali, para jantar, né? Aí ele fala aqui que eles chegaram, então, na casa do militar, isso mais tarde, era uma rua escura, sem calçamentos, não havia campainha, né, para você apertar, mas um cachorro começou, que estava acorrentado lá no local, começou a latir muito, né? Latir incessantemente. E por várias vezes o Vitório Pacatini bateu na porta e gritou o nome do militar, né? O cabo tal, né? E até que então acendeu uma luz na casa e ele viu, então, uma moça, né, que veio atender, que era a esposa do cabo. Aí eles explicaram ali, mais ou menos, o que eles queriam conversar, e ela foi acordar o cabo, que estava dormindo já. Né? E ele, então, depois de acordar, atendeu meio constrangido, né? Abriu a porta, né, se desculpando por haver dormido aquela hora, né, devido ao cansaço do dia que ele tinha tido no quartel, lá na ESA, na Escola de Sargento das Armas, e então ele convidou os três, né, entrarem na sala, e o Vitório Pacatini falou que eles eram professores, né? Então, um professor de São Paulo, um professor do Rio de Janeiro, outro professor de BH, e mais a jovem que ele já conhecia, que trabalhava como doméstica ali, né? Eles ficaram na sala ali, conversando, e aconteceu na situação antes deles entrarem, essa situação ela é interessante, que o Luiz Petri ligou um gravador. Só que esse gravador que ficou gravando, porque ele não queria perder nada, né? No caso, se o militar confessasse ali alguma coisa, ficaria gravado de alguma forma. Ele, como jornalista, depois ia ver como é que iria tratar essa informação. Mas, então, estava gravado. Só que o gravador, quando desse certo tempo, né, passasse tantos minutos, ele iria desligar sozinho. Então, ia dar aquele estalo, plá, né? E aí o militar escutaria isso. Então, a conversa foi se estendendo, e ficou essa apreensão. Daqui a pouco eu conto o que aconteceu. Que foi uma situação até hilária nessa questão do gravador, que teve que ser desligado ali, né,
no momento que queria disparar a qualquer momento, e aí, de repente, ia dar ruim ali, né? Naquela situação. Então, vamos lembrar, os três, né? Vittorio Pacatini, Claudio Covo, o Luiz Petri, mais a jovem, né? Na sala, e aí a menina já foi, né? Falando pro cara, conta para eles aí aquele negócio que você falou, que aconteceu e tal, né? E aí ficou uma situação muito estranha, né? Que o militar simplesmente ficou ali sem pai nem mãe, né? Na frente dele, e desmentiu, falou, não, você deve ter entendido errado. E aí ela pegou e falou, não, você falou. E nisso ele começou ali a mentir, né? Começou a falar que ela tinha entendido errado, que não era bem aquilo. Olha só, eu vou mostrar aqui uma parte que aí dá para a gente entender essa situação. Ó. Pacientemente, o Vittorio Pacatini falou, pacientemente expliquei a ele, né, ao militar, ao cabo, sobre o nosso trabalho, a pesquisa ufológica e o anonimato da testemunha, que eles iriam manter ali. Nós ali buscávamos a verdade, e fui incisivo ao dizer, olhando nos olhos dele, que ele também poderia nos contar o que sabia, porque tínhamos certeza do seu conhecimento através de outros militares que haviam deposto, né, já tinham falado, dado depoimento para nós. Além do mais, a moça ao nosso lado havia o escutado dizer sobre a captura. E aí ele falava assim, eu falava sobre outro assunto, e ela se equivocou, deve ter entendido errado, né? O militar falou isso, eu estava falando de outro assunto, ela deve ter se equivocado, deve ter entendido errado. Aí a moça falou assim, entendi não, retrucou a moça, olhando para ele e escondendo um riso frouxo, percebendo-o mentindo, né? Ele começou a mentir ali. E quanto mais ele negava, mais evidente era a mentira dele. A moça comentou que ela escutara e que a mãe também escutara. E muitas pessoas presentes na festinha, no churrasco, também escutaram. Né? Mas ele, né, o militar, ele prosseguiu negando, com certa pompa no falar, aquele jeitão normal, né, dos militares, né, de desconversar, e o hilário estava por vir. Nós ali, em busca da informação, começamos a temer com o término da fita rodando, né, que aí, a qualquer momento, iria desligar ali o gravador do Luiz Petri. Então, essa parte que é a parte hilária. E aí, quando deu mais ou menos horário, o que eles começaram a fazer? Começaram a fazer barulho com a garganta e tossir desesperadamente, todo mundo tossindo e tossindo, para que a tossida que eles faziam, o barulho, limpando ali a garganta, pudesse abafar o momento em que o gravador seria desligado, né? E quando o gravador, então, desligou sozinho, ele não escutou, o militar não escutou. E aí foi alívio geral, né? Para a galera lá, para o Claudio Covo, para o Luiz Petri e para o Vittorio Pacatini, que estavam numa situação ali complicada. E aí o que o Vittorio Pacatini fala? Ele, percebendo que eram inúteis as nossas tentativas de tentar trazer à tona, né, alguma informação, porque o militar ali falou, não sei de nada, ela se equivocou e tudo mais, e assim, foi uma situação que aconteceu com esse cabo e que ele descreveu aqui, sem citar nomes, né, o Vittorio Pacatini, ele não citou nomes, mas o Birajara Franco Rodrigues, no seu livro Caso Varginha, né, que foi escrito bem depois, ele traz essa mesma história e ele nomeou esse cabo de... Quer ver? Vamos ver o nome que eles tinham dado aqui. É um nome...
o cabo Klinger, cabo Klinger, né? Na verdade, esse é um nome fictício, depois vocês vão saber o nome dele correto mesmo. O cabo Klinger recebeu, ele conta, né, aqui no livro do Ubirajara Franco Rodrigues, na página 341, ele fala: o cabo Klinger recebeu então a visita dos pesquisadores numa manhã de sábado, mas não foi numa manhã, na verdade foi à noite que aconteceu isso, né? Então, no livro do Ubirajara Franco Rodrigues já está equivocado, e talvez pelo fato dele não ter participado dessa reunião, quando ele foi escrever o livro, que foi muito tempo depois, ele não sabia, assim, muito bem em que circunstâncias que aconteceu esse fato. Então, tem uma incorreção aqui. Ele fala assim: a doméstica que apelidaremos de Lu, né, a doméstica, mas não é o nome dela também, não titubeou em confirmar com a maior naturalidade possível que teria ouvido do cabo Klinger, né, a confirmação das capturas. Ele surpreendeu pela sua boa maneira de falar, com segurança e firmeza, demonstrando uma cultura até considerável. A surpresa residiu exatamente na destreza com que tentou, pelo menos ele tentou, negar o que havia dito. Não era um homem sem experiência, né? Mesmo porque informou que trabalhava em setor importante da Escola de Sargento das Armas. Porém, ele escapou de uma forma bem elaborada. Só não esperava que a Lu, que também se dirigiu à sua residência, dissesse-lhe: você falou. Sim, você falou. Né? Ela disse isso. Repetiu a jovem por algumas vezes, né, durante a conversa ali. E o cabo Klinger cordialmente concordou ali em receber os pesquisadores, os investigadores, mas não quis, assim, afirmar, né, nem confirmar aquilo que ele tinha dito no churrasco. Aqui o Birajara Franco Rodrigues, no livro dele, fala assim, que esse militar, né, falante, porém sempre impositivo, o cabo disse que tinha 6 anos de quartel e que lidava com cabos, sargentos e alguns oficiais. E foi logo afirmando que dentro do batalhão, composto de 653 homens, realmente todos desconheciam esse tipo de informação. O que era uma mentira, né? Porque a gente teve, na época, depoimentos de militares, até hoje em dia, vez ou outra, alguns desses militares falam e trazem detalhes interessantes aí, e a gente sabe que eles sabiam, sim, do que estava acontecendo. Não eram todos, logicamente, era um grupo mais seleto ali, chefiado pelo tenente-coronel Olímpio Vanderlei. Né, mas aí vai, né, a conversa aqui do Klinger, né? Ele comenta, eles tentam tirar alguma coisa dos caminhões, ali, movimentação, aí ele tenta jogar que foi calibragem, tal. E aí, numa certa parte, né, do livro do Birajara, ele fala assim: a mãe da jovem empregada doméstica também afirmava que ouvira do cabo o comentário de que tudo seria verdade, inclusive que a criatura seria muito feia. Ele se manteve impassível diante disso, do mesmo modo que se portou quando a amiga empregada repetia sem cessar: você falou mesmo, você falou. Mas ele continuou alegando que não teria motivo para esconder, mesmo porque essa coisa, se verdadeira, não estaria em mãos de pessoas inabilitadas e leigas. Né? Então, ele, em todo momento, né, durante essa tentativa, né, na casa dele lá, desse cabo, de tentar saber o que ele sabia, o que ele tinha falado na festa, foi meio assim, em vão. Mas, em certo momento, quanto ao depoimento da empregada doméstica, restou que ela se ateve ao que presenciara nos dizeres de seu amigo militar, no churrasco.
É verdade, sim, né? Segundo ela, disse que ele falou assim: é verdade, sim. Ele falou que o ET esteve na ESA, disse que viu, repetiu a Lu, né? Essa empregada doméstica, por diversas vezes. Ele falou sério pela expressão dele, né? Então, segundo ela, ele não estaria mentindo, né? Então, a gente tem aqui, ó, no livro do Birajara, mas como Cabo Klinger, né? E na casa do Claudeir Corvo, os irmãos Mondini, eles tiveram, né, posteriormente lá tal, onde eles sempre anotavam as conversas, os detalhes, né, das coisas. E na terceira folhinha aqui dessas anotações que eles fizeram, eles citam sobre esse cabo, né? E eles colocaram um outro nome, Cabo Clayton, né? Então, Klinger, Clayton, tudo com C, né? Isso não é por acaso, daqui a pouco vocês vão entender. E no caso aqui do relatório do Eduardo Mondini, do Oswaldo Mondini, eles falam o seguinte: Claudeir também foi na casa de outro cabo, de nome Clayton, né? Pseudônimo também. O cabo Clayton teria dito a uma garota cuja sua mãe trabalha na casa, ele colocou na casa do Birajara, mas na verdade é de uma advogada amiga do Birajara, em um pequeno churrasco onde comentavam sobre a veracidade ou não do caso, e que eles acreditavam que sim, pois ele havia visto o ET e que era muito feio, né? Então, no relatório também dos Mondini, eles repetem o que foi escrito no livro ali do Birajara. Foram na casa do Cabo Clayton, aí ele colocou lá as pessoas: Claudeir Corvo, Pacatini, Vitório Pacatini, Petri, que é o Luiz Petri, e a garota. Esconderam, isso aqui ele também cita, né, os Mondines citam aqui no documento, esconderam um gravador no bolso e, chegando à sua porta, foram atendidos por sua esposa, que os atendeu muito bem. Pediram para falar com o cabo Clayton e a mesma foi chamá-lo. Disseram que precisavam falar com ele, mas era uma conversa particular e secreta. Então, aí, o cabo Clayton chamou eles para dentro da sala, né, convidou-os a entrar, e aí ficaram ali conversando. Entraram, sentaram, Pacatini disse que todos eram pesquisadores ali, professores e tal, e aí tentaram, né, convencer ele, né, dele falar a verdade, mas disse que o cabo, ele, na hora que a menina falou, não, você falou, tal, que ele mudou completamente a postura dele, tomando uma posição estritamente militar, negando todo o fato, dissimulando, dizendo que não havia dito nada e que a garota não havia entendido direito. A garota ficou indignada, confirmando na frente do mesmo que havia dito sim, mas o mesmo negou. Terminada a conversa, foi perguntado se ele... Isso é interessante, ó. Quando terminou a conversa ali, eles perguntaram, né, os pesquisadores, perguntaram para o cabo Clayton, né, se ele entendia, se ele achava que os pesquisadores deveriam continuar a pesquisar, e o cabo foi bastante claro, dizendo que sim, deveriam continuar com as pesquisas para esclarecer a verdade, e deu uma dica. Sabe qual foi a dica? Está aqui no relatório dos Mondini. Não procurem na ESA, procurem em outro lugar. Ou seja, o cara sabia mesmo, né, que não estava mais lá, que já tinha ido para outros lugares, para Campinas, né, para Unicamp, etc. e tal. Pois bem, até aí está interessante a história, mas agora vai ficar mais interessante. O final dela vai ser de arrepiar, que quando eu descobri isso também foi um negócio muito, muito legal. Bom, quem que era esse cara, então? Se os pesquisadores citam nos seus livros, eu sabia dessa história também, né, que eu estava ali junto do grupo do 7, a gente conhecia essa história que aconteceu de fato, né? Houve essa figura, esse cabo, que comentou sobre o fato, que afirmou, mas que perante ali
as empregadas domésticas ali, ele simplesmente deu um perdido e falou, não, você entendeu errado, tal, para se safar, né? Mas olha como as coisas são interessantes. Vocês lembram que foi feito um IPM, que é o Inquérito Policial Militar de Varginha. São esses 2 volumes. Vou mostrar aqui, página para dedéu, aqui, ó. Essa aqui é o volume 1 do IPM, esse aqui é o volume 2 do IPM, que também tem uma quantidade de páginas considerável, né? Bom, o que nós temos aqui de interessante nesse IPM? Esse cabo, ele, num determinado momento do inquérito policial militar, ele foi chamado para depor. Vocês sabiam disso? Então, de repente, eu achei o cara lá, né? Achei o nome do cara lá. E a situação, eu falei, que interessante isso aqui. E hoje eu vou trazer aí para vocês que, com certeza, ele sabia do fato. E talvez o fato dele ter sido chamado para depor confirmaria aí que talvez os militares saberiam, né, dessa história da visita do Vittorio Pacatini, do Claudio Covo, do Luiz Petrini na casa dele, né, porque talvez ele tivesse falado para esses militares aí, de repente queriam acariar ali as informações e tudo mais, mas vamos para frente que atrás vem gente, né? Então eu peguei aqui a folhinha do IPM, do Inquérito Policial Militar, que diz respeito a isso, que é o depoimento desse cabo. Então, a gente tem aqui, são 2 páginas, está assinado por ele, né? O cabo, eu vou revelar o nome aqui para vocês, é esse cidadão aqui, ó, Cabo Kleber. Então, por isso que estava sempre Klinger, né, com K, ou Clayton, né, porque para ter ali uma referência que era esse cidadão. Então, como que chama esse cara? Kleber dos Reis Domingos, está aqui em cima, né? Todos os dados dele, isso é público no IPM, e assim, em certo momento, eles perguntam, eu vou nas partes mais interessantes aqui, para a gente entender, ó, perguntado se ele tinha problemas de saúde, ele respondeu que não. Perguntado se ele estava precisando de dinheiro, ele disse que não. Perguntado se ele conhece ou esteve com os senhores Ubirajara Franco Rodrigues e Vittorio Pacatini, ele respondeu que conhece o senhor Vittorio Pacatini. Aí, perguntado de onde que ele conheceu, né, o senhor Vittorio Pacatini, ele respondeu que o citado cidadão esteve na sua residência juntamente com o professor Petri por volta das 22 horas, ou seja, bate, né, no livro do Ubirajara, fala que foi de manhã, mas não foi. Foi à noite que aconteceu ali, né? Então, o livro do Vittorio Pacatini está mais correto. Foi o primeiro livro a ser lançado, então a informação estava mais quente, mais fidedigna, né? Mas bate com o depoimento aqui, ó, 22 horas, né? Que aconteceu isso lá na casa dele. E ele falou que foi em abril de 96, e perguntado o motivo da visita, eles perguntaram, eles estavam querendo saber, né, o que aconteceu, o que os ufólogos foram xeretar ali na casa do Cabo Kleber, né? Então perguntaram aqui, ó, perguntado o motivo da visita, o Cabo Kleber respondeu que era para obter informações sobre o provável ET. Aí perguntado qual foi a sua resposta, né? Aí os militares lá estavam inquirindo esse cabo, falaram assim, mas o que você respondeu, né? Aí ele falou assim, ele falou que não podia falar, pois não estava autorizado
a dar declarações sem autorização do comando da ESA, conforme prescreve o regulamento disciplinar do Exército. Aí ele foi perguntado a que atribui o fato da ida dessas pessoas à sua residência. Por que eles foram lá, na sua residência, então? Aí ele respondeu que desconhece o motivo, não sabe por que eles foram lá. Pois não houve contato com tais pessoas. Aí perguntaram para ele também se tinha sido ele, se foi o cabo Kleber, que deu os nomes dos militares da ESA para aquelas pessoas. Aí ele respondeu que não. E não foi ele mesmo, tá? Que deu os nomes lá para o Pacatini, né? Teve toda a movimentação. Foram outras pessoas envolvidas no caso. Mas aí, continuando aqui a conversinha, dele tem um fato interessantíssimo aqui, que eu não posso deixar isso aqui passar desapercebido. Olha aqui, ele fala, vamos ver, parará. Aqui. Perguntado se o senhor Pacatini citou o nome dos militares, os quais ele teve contato, respondeu que ele, o senhor Pacatini, não poderia citá-los devido às suas patentes e funções desempenhadas. Perguntado sobre quem poderia ter dado esses nomes ao senhor Pacatini, respondeu que desconhece e que não se interessou em perguntar quem foi, procurando encerrar o assunto antes daquele diálogo. Perguntado se o tenente Tibério, olha só, é o seu comandante de pelotão, então eles perguntaram no inquérito policial militar para o cabo Kleber se o tenente Tibério, que está envolvido todo no caso Varginha, era o comandante de pelotão dele. Ele respondeu que não. E que tira apenas serviço no pelotão PE, né, da Polícia do Exército, e perguntado se ele já trabalhou na companhia de MNT e TMP com o Major Ramírez, que também é outro envolvido, ele respondeu que não. Aí perguntado se ele é habilitado a dirigir viaturas militares, ele respondeu que não também, porque foram outros militares que transportaram a criatura, né, que os motoristas eram outras pessoas. E aí perguntou também se o coronel Vanderlei, Olímpio Vanderlei, era um bom comandante. Ele respondeu que, como profissional, sim. Perguntando se o senhor Pacatini ou outra pessoa qualquer procurou novamente ele para tratar desse assunto, ele respondeu que não. E eles não voltaram mais na casa do cabo Kleber, não, pelo que eu sei. E aí, mas tem um detalhezinho aqui. Quando aconteceu, então, essa visita na casa do cabo Kleber, o que ele fez no dia seguinte? Né? Ele responde aqui, ó, que na primeira hora do dia seguinte, porque já era noite, né? Era 22 horas, tudo mais. No dia seguinte, eu procurei o capitão Carleto, do S4, do BCSV, para pedir-lhe diretrizes para falar com o Major Vilela, do E2, da ESA, o qual me encaminhou no mesmo instante para a tal sessão do E2. E, posteriormente, procurei o tenente-coronel Vanderlei, o tenente Olímpio Vanderlei, que era o comandante do BCSV, a fim de expor-lhe toda a situação. E como nada mais disse, nem lhe foi perguntado, deu por encerrado essa sindicância, papapá, assinou tal. Quem fez, quem foi o sindicante, né, que fez o interrogatório foi o René Jairo Fagundes, coronel, né? Mas tem outro detalhezinho aqui em cima que ele fala assim, qual foi inquirido, parará, mas... ele foi perguntado, né, naquele abril de 96 e maio de 96, se ele conhecia o primeiro sargento Pedrosa, né?
Ele conhecia, o sargento Pedrosa também estava envolvido no negócio. E se ele compareceu ao expediente dos dias 22 e 25 de janeiro de 1996. E aí, o que ele falou? Ele respondeu que conhecia, sim, o sargento Pedrosa, que trabalhou normalmente em suas funções nesses dias, né, tanto no dia 22 como 25, e assim, a gente fica pensando como o sargento Pedrosa era um dos que estava envolvido com tudo e foi para a Unicamp lá levar a criatura, sabia de tudo. O sargento Pedrosa sabia de tudo, né? O tenente Tibério também sabia. E como ele trabalhava com o sargento Pedrosa, o fato talvez do cabo Kleber não ter participado diretamente do fato, ele deve ter ouvido talvez do Pedrosa, né? Porque ele tinha contato com o sargento Pedrosa, que é o primeiro sargento Valdir Cabal Pedrosa. Agora, olha só, isso aqui é interessante. Pegando a inquirição, né, porque teve a inquirição também do sargento Pedrosa, Valdir Cabal Pedrosa, está aqui, a inquirição dele. Na inquirição dele, eles perguntam o seguinte, ó, o que ele estava fazendo naqueles dias, tal. Durante o expediente da manhã e tarde, ele fez as refeições no cassino de subtenentes e sargentos e realizou esse expediente com a participação, olha só de quem? Do terceiro sargento Danilo Renato de Lorenzo, com o cabo Kleber dos Reis do Minho, que é o citado, e o soldado Marcelo Ezequiel, que no período noturno ficou em sua residência estudando, né? Então, pelo depoimento do Pedrosa, a gente vê aqui que o Kleber estava junto com eles. Então, pode ser que, em algum momento, o Pedrosa falou dessa situação toda que aconteceu da criatura para o Kleber, ou foi esse outro cara aqui, que é o terceiro sargento Danilo Renato de Lourenço, que também estava envolvido nessas questões aí. E tudo isso, se você ler lá no inquérito policial militar, né, que foi feito, tal, você vai pegando essas nuances. Eu não sei se os militares chegaram a essas conclusões também, mas assim, o Kleber, ele não participou, mas ele sabia do que estava rolando ali, porque provavelmente, pelo que a gente está vendo aqui, eles trabalharam junto naqueles dias, né, o Kleber com o sargento Pedrosa e com o sargento Lorenzo. Então, um dos dois foi o que falou para ele. Se o Kleber não estava na cena dos fatos, é possível, né, que ele sabia de toda essa situação por conta desses outros. Ou, de repente, eles até franquearam, porque o Kleber, o cabo Kleber, ele chegou a comentar que a criatura era muito feia. Agora, a gente não sabe se ele viu a criatura e, por isso, chegou a essa conclusão de que ela era feia, ou se aqueles outros sargentos comentaram com ele, olha, pegaram aí a criatura, tal, e é uma criatura extremamente feia. Né? No inquérito, por exemplo, na folha 307 da documentação do inquérito policial militar, que é intitulada lá de despacho, o tenente-coronel Lúcio Carlos Finholt Pereira, além dele determinar que o cabo Kleber dos Reis Domingos fosse um depoente, perante a mesma autoridade militar, do dia 1º de abril daquele ano de 97. Né? Porque todo o inquérito policial militar foi feito em 97. E que também fossem tomadas as providências, né, quanto os depoimentos lá do Ubirajara, Franco Rodrigues, Vitório Pacatini, né, que eles recebessem aqueles ofícios, né, determinando
que eles deveriam comparecer também na escola de sargentos das armas para deporem, né, sobre o que eles queriam saber ali, né? Então, o inquérito policial militar, embora ele tenha um monte de falha, um monte de erro, e é tendencioso, tal, ele tem algumas informações que às vezes fazem que nós tenhamos a confirmação dos fatos, né? Porque apesar do Birajara ter colocado ali com pseudônimo, né, o Klinger, apesar dos Mondini ter colocado como Cabo Cleiton e do Vitório Pacatini não ter colocado isso, no inquérito policial militar a gente consegue identificar essa situação que aconteceu. Agora, mentiu ou não mentiu? Faz a enquete aí, Arthur, para saber o que o pessoal pensa, se ele mentiu ou não mentiu. Para mim, particularmente, eu entendo que ele mentiu sim, e foi assim, muito chato, né? Ele fazer isso na frente das empregadas ali domésticas, né? De uma delas, né? Da jovem, da Lu, né? Que estava ali, falando para ele, não, você falou assim, você falou no churrasco, né? Todo mundo viu, minha mãe também escutou isso daí, então ele mentiu. Agora, ele mentiu por quê? Porque ficou com medo, né, de ser penalizado por ter vazado informações que eram ali sigilosas, secretas, né, e que possivelmente ele ouviu, né, dos outros sargentos, mas ele também não quis incriminar ninguém, então ele deu um perdido no depoimento dele para se safar, né? E como assim os pesquisadores não voltaram à residência dele para ficar ali enchendo o saco, conta aí, ele já tinha encerrado o assunto, falou, não, eu não falei, ela se equivocou, não entendeu bem. Agora, se não fosse uma situação verdadeira, tudo isso que aconteceu, vocês acham que estaria publicado no IPM, no livro do Vitório Pacatini, no livro do Birajara Franco Rodrigues? Lógico que não, né? E naquela época a gente vivenciou isso. Agora, tem gente aí que fala, o caso Varginha é mentira, isso é lê do engano dessas pessoas que não foram nem pesquisar, não sabem de nada, né? Não sabem de nada, né? Eu que tenho contato ainda hoje com alguns militares que pedem, inclusive, para manter o sigilo, porque o assunto é um tabu dentro da ESA, dentro lá do meio militar, do próprio exército mesmo, mas algumas pessoas que falam, que conversam com a gente, elas contam ali detalhes. Eu vou trazer para vocês, no livro que eu estou escrevendo, uma aparição de uma dessas criaturas dentro da ESA, né? Aguarde aí que vai ter bomba, né? Bombas aí, coisas interessantes que foram acontecendo. Tem muitas peças do quebra-cabeça ainda para a gente entender toda essa história. Mas só por esse aspecto que eu trouxe hoje para vocês, dá para entender aí como que o negócio foi complicado, né? E como naquela época a gente via, por exemplo, o Birajara, o Vitório Pacatini trabalhando ali em conjunto, Claudir Covo, né, buscando informações, e muito me incomoda e muito me surpreende eu ver hoje pesquisadores que eram intrépidos defensores do caso, que sabem que o caso foi verdade, hoje falando, não tem prova, eu acho que não aconteceu, ou mesmo Luiz Petri, que esteve na cena dos fatos, que viu fitas de militares, né, fitas de vídeo, inclusive, falando com depoimentos de militares sobre toda essa situação, e que depois de anos, eu acho que era o Mudinho, né? Vai nessa, vai acreditando. Será que não rolou aí alguma coisa, né, para que essas pessoas mudassem aí as suas opiniões? Não sei, né? De repente as pessoas mudam também, mas por que eu não mudei? Por que eu tenho uma convicção firmada de que o caso é real? Porque eu sei que é real. Que
uma dessas testemunhas, das mais de 150 testemunhas que existem, que estão vinculadas direta e indiretamente com o caso Varginha, se uma delas está falando a verdade, pronto, o caso é real. Mas a gente sabe que tem dezenas, centenas de pessoas credibilizando que algo muito bizarro aconteceu no sul de Minas. E eu vou continuar afirmando, vou continuar buscando essas informações, e assim que eu tiver coisas importantes sobre o caso, eu volto e trago aí para vocês.